E aí, meus queridos, tudo certo? Gente, estou aqui com o prof. Rafa Dora de Geografia, meu querido, meu parceiro. E a gente estava aqui tomando um mate na beira de Ipanema, na orla, pertinho do Guaíba. Possivelmente vocês estão ouvindo as ondas aí do Guaíba. E a gente viu aqui, numa micro escala, alguns processos hidrológicos, geomorfológicos acontecendo em micro escala. E a gente resolveu compartilhar com vocês. Prof. Rafa, o que nós temos aqui? Então, galera, observem bem que a gente tem aqui uma fonte que está trazendo um fluxo d'água, né? Que no caso aqui é uma ala, né, de um esgoto pluvial, né? Que é o esgoto que capta a água da chuva do espaço urbano, né? E ele está trazendo aqui esse fluxo d'água. Possivelmente a gente pode inferir pela coloração da água que deve ter algum esgoto cloacal conectado com esse esgoto pluvial, né? Que é um problema urbano que a gente também estuda na geografia urbana. Mas aqui a gente observa o que na microescala? É uma fonte de água que está trazendo aqui um represamento de uma água, e esse represamento, junto com o vento que está vindo de norte, faz com que essa água inicie um fluxo, né, com o que nós poderíamos dizer um pequeno rio que vai desaguar depois no Guaíba. E a gente vai observar então como é que esses fenômenos hidrológicos se associam a fenômenos geomorfológicos na calha desse rio. Então vamos para uma segunda parte desse pequeno curso d'água aqui, analisar esses processos geomorfológicos que a gente estuda teoricamente nas aulas, mas que aqui está sendo possível a gente ver na prática, né, acontecendo. Bora? Então, galera, aqui a gente está no ponto número 2 da nossa mini saída de campo e observação de fenômenos na microescala que refletem atitudes da macroescala. Então, a fonte, né, onde a gente explicou no último momento, está atrás da câmera, onde vocês estariam nos vendo agora, e o rio está se movimentando aqui, então. Só que num determinado momento existe um obstáculo, que pode ser um bloco de rocha, que pode ser qualquer tipo de cascalho que está bloqueando o fluxo principal do rio. Isso faz com que o rio se bifurque em dois canais diferentes. Um canal tem a velocidade maior, portanto ele tem um potencial erosivo maior. Lembre que velocidade do rio, maior potencial erosivo. E o outro canal, se os quero deixar eu falar, ele tem uma velocidade menor, portanto um potencial erosivo menor. Então observem que na margem do rio, onde o Arthur está postado ali, existe uma ação erosiva muito forte, onde tem um carreamento de material, né? Tem uma retirada do material, e esse meandro do rio vai aumentando com o tempo, certo? Em função dessa erosão, vai sempre aumentando essa margem, certo? E agora o Arthur vai explicar o que acontece nessa margem onde eu estou postado. Inclusive, meus queridos, no começo do vídeo, acho que o prof. Rafa nem viu, mas aconteceu um processo erosivo aqui, um movimento de massa que derrubou um pouco dessa vertente, dessa espécie de falésia que está sofrendo a ação erosiva fluvial. Então, nessa bifurcação, no lado que eu tô, o rio está vindo com mais força, o rio entre aspas, né, está vindo com mais força e erodindo essa margem direita do rio. Esse processo erosivo aqui vai aumentando essa curva, né, vai aumentando esse meandro, e ao mesmo tempo que lá no lado do Rafa, que a hidrodinâmica está menor, vai ocorrendo uma área de sedimentação. Aquela parte do meandro está aumentando, enquanto essa parte aqui, a curva está aumentando para cá. De modo que vai ficando cada vez mais curvilíneo esse rio de planície. O meandro vai ficando maior, né, nesse rio meandrítico. Ali mais para frente, se vocês conseguem observar, também aconteceu um processo erosivo ali, um movimento de massa. Certo, Rafão? É isso aí. Você sempre tem em mente que quando um rio ele se inicia, na verdade ele se coloca para a fase final dele, onde ele vai desembocar geralmente num mar ou num outro rio, ele vai perdendo a sua velocidade, e por isso que ele vai meandrando, né? Então a dinâmica dele muda. Ele vai sempre erodindo uma margem, depositando outra, erodindo uma margem, depositando outra, formando uma serpente quase, tá? E nesse último momento, a gente vai mostrar para vocês o que acontece quando esse rio chega na sua fase final e deposita as suas águas, e não só as suas águas também, porque deposita também os sedimentos que ele carrega desde a sua fonte, certo? Num outro corpo hídrico maior que ele. Vamos filmar um processo erosivo.
E aí, meus queridos, terceira parte do vídeo a gente gostaria de mostrar para vocês a jusante do rio, né? Lá onde nós começamos o vídeo seria a montante. A montante do rio, a nascente, né, está numa cota altimétrica maior, mais elevada, né, numa altitude maior. E o rio, ele obedece à lei da gravidade, ele não é bobo nem nada. Então o rio vai descendo da montante em direção à jusante, a sua foz, onde tem processos geomorfológicos e hidrológicos bem interessantes para a gente analisar. Então, galera, é o seguinte, existem vários tipos de foz de um rio, tá? Esse tipo que nós estamos observando aqui é o tipo de delta. O que é o tipo de delta? Como eu falei para vocês antes, quando o rio chega na sua fase final, onde ele vai desembocar num corpo hídrico maior, como por exemplo, aqui é o Guaíba, mas poderia ser o oceano, certo? A ação erosiva ela desacelera, a velocidade diminui e todo o sedimento que esse rio carregou desde a sua montante até a foz é depositado em forma de leque. Esse leque desses sedimentos é que dá a forma de um delta. Então, vocês poderiam pensar, por exemplo, no delta do Jacuí, onde vários rios desembocam no Guaíba, onde tem suas águas desaceleradas e seus sedimentos depositados em forma das ilhas. Ilha das Flores, Ilha da Pintada, ou então, numa escala maior, vocês poderiam pensar no rio Nilo, né? Que é o segundo maior rio do mundo e é o berço da civilização egípcia, justamente no delta, onde as águas criam essas várias ilhas, certo? Essa seria um tipo de foz que nós estamos observando aqui na microescala. E o rio Nilo, as margens do rio Nilo é onde vive a maior parte da população egípcia, né? Justamente por essa possibilidade que o rio é capaz de fertilizar suas margens, né? De dar vida a uma região árida, de fazer esse delta, né? Com áreas habitáveis. Certo, meus queridos? Então, Prof. Rafa, se não temos mais nada a acrescentar, eu acho que é um bom exemplo de estudos que a gente pode fazer de geografia no nosso dia a dia. A geografia te possibilita isso, então analisar esses processos é uma boa possibilidade de estudos. Um abração, meus queridos, a gente se despede aqui, até a próxima.